Eu convido os que puderem estar de pé, abrindo a palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Amém? A partir do primeiro versículo diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como praga de gafanhotos, chegavam em camelos tão numerosos que eram impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram?
Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor: como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. E a palavra de Deus. Amado Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concedeu a todos nós de reunirmos aqui para adorarmos, para cultuarmos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque sentimos a presença do Senhor conosco. Senhor, e pedimos que por meio da Tua Santa Palavra, o Teu Espírito também fale ao nosso coração. Abra, Senhor, a nossa mente, remova, Senhor, todo obstáculo, para que aquilo que o Senhor projetou na Tua eternidade para a Tua igreja nesta noite, nós possamos pela fé tomarmos posse, Senhor, da Tua Palavra, das Tuas promessas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos sentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor me revelou pela madrugada que esse seria o texto que o Senhor queria falar hoje conosco nesse culto. E eu louvo ao Senhor, porque como sempre tem acontecido, o Senhor continua fazendo. Eu não falo com a minha esposa o que eu vou pregar, mas os irmãos já perceberam como é que os louvores estão já na direção daquilo que nós acabamos de ler e que nós vamos pregar aqui hoje. Os guerreiros se preparam, ainda que a figueira não floresça, Israel ali, sem nada para comer, os inimigos perseguindo e o Senhor levantando ali um homem valente, porque o Senhor tinha algo especial para o seu povo. A palavra do Senhor para nós nessa noite tem como título assim: da ruína para a vitória. Amém? Da ruína para a vitória. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui primeiro uma situação, vamos situar aqui esse contexto. O que estava acontecendo? O povo de Israel agora já estava na terra que Deus havia dado a eles, Eles já tinham atravessado aquele deserto, tinham experimentado ali os milagres. Essa geração que entra na terra, na verdade não é a geração que saiu do Egito, porque os irmãos vão lembrar que aquela geração que saiu do Egito, por causa da murmuração, eles perderam o direito de entrar na terra prometida, e eles então, aquela geração morre. Somente a geração nova foi permitida entrar na terra do Egito. Antes dessa geração entrar e tomar posse da terra, Moisés trouxe toda a lembrança daquilo que Deus havia falado com o seu povo. Trouxe ali novamente, foi colocado novamente diante daquela geração toda a lei de Deus que Deus havia dado a Moisés assim que Moisés saiu com o seu povo, o povo de Deus do Egito. Os irmãos lembram que o Senhor deu a Moisés as leis, a tábua das leis, e as leis que o povo deveria guardar. Essa nova geração também toma consciência daquilo que era a vontade de Deus, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito. E o que nós vemos aqui é que o povo estava sofrendo a opressão dos inimigos que vinham sobre o povo de Israel, cercavam o povo de Israel, e eles eram tão grandes em números e força que eles acabavam roubando tudo que Israel produzia. Israel então experimentou uma pobreza muito grande.
E chegou um ponto em que eles clamaram ao Senhor. E nós vamos entender aqui que nos primeiros versículos nós vemos o porquê que isso estava acontecendo. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor então os entregou na mão dos seus inimigos. Era por isso que os inimigos estavam vencendo Israel. Era por isso que os inimigos estavam roubando Israel. Era por isso que Israel estava empobrecendo. Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui nós já começamos a aprender como que é importante para nós, servos de Deus, procurarmos na nossa vida fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Procurar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós só a conhecemos por intermédio hoje, naqueles dias. A vontade de Deus foi revelada pelos profetas. Foi registrada a lei de Deus nas tábuas. A lei foi revelada naqueles dias a Moisés. Hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui está registrada a vontade de Deus para nós. O que agrada a Deus, nós descobrimos quando nós começamos a conhecer a palavra dele. Então eles fizeram o que era mal, e aquilo, ao fato deles escolherem fazer o que é mal, e o que é mal, o que eles fizeram? O que eles fizeram que era tão mal assim aos olhos do Senhor? Adoraram outros deuses. Sabe o que chama isso? Idolatria. Olha como que Deus ele fica irado com o seu povo quando o seu povo o abandona para servir outro Deus, para envolver-se com a idolatria. E por isso Deus então estava permitindo que o seu povo passasse a sofrer tudo isso. Então a consequência de desobedecer a Deus foi que eles empobreceram, foram humilhados pelo inimigo, viviam constantemente sob a pressão do inimigo, constantemente com medo, a ponto deles se esconderem nas montanhas, nas cavernas, sempre com medo. Eles não tinham coragem de enfrentar o inimigo, não tinham coragem de lutar. As pessoas, meus irmãos, quando o cristão ele não está em comunhão com Deus, ele começa a sentir medo de enfrentar as lutas. Mas quando ele sabe que ele está ali com Deus, em comunhão com Deus, ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, não há nada que possa colocar temor no coração do cristão. Ele avança como vencedor, porque ele sabe que o Senhor estará com ele. E se o Senhor está conosco, nós somos vencedores. Não é assim? 7 anos sofrendo, 7 anos apanhando para aprender que não deveria ter deixado o caminho do Senhor, que não deveria ter deixado de ouvir o conselho do Senhor. 7 anos aprendendo, até que chegou um momento que eles clamaram ao Senhor e pediram ao Senhor socorro. E o Senhor então enviou um profeta que disse para eles: assim disse o Senhor.
O profeta, quando era enviado, irmãos, ele chegava com a autoridade do profeta. Ele dizia assim: assim diz o Senhor. E quando o profeta dizia da parte de Deus, assim diz o Senhor, o povo podia temer, porque aquela palavra era verdadeira. E se o Senhor dissesse assim: eu vou dar vitória, a vitória vai acontecer. Se o Senhor dissesse assim: eu vou trazer o inimigo para punir vocês, o povo podia temer, porque o inimigo ia vir. O Senhor sempre deixou claro para o seu povo que Ele é Deus soberano. Ele disse assim: que Ele levanta reis e abate reis. Ele tem tudo sob o controle da sua mão. E o povo de Deus podia viver do bem e do melhor, se sempre fosse submisso à autoridade e à soberania desse Deus. Era assim que o Senhor se relacionava com o seu povo. Assim diz o Senhor. E eu posso dizer para os irmãos que a palavra de hoje para nós é assim diz o Senhor. Por quê? Porque nós estamos falando daquilo que a palavra de Deus diz. E se é Deus que está dizendo, nós podemos acreditar sem receio algum. Amém? Então foram lembrados a eles do passado glorioso que o povo de Israel vivenciou. O versículo 8 diz assim: o Senhor enviou o profeta e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Então o que o Senhor faz aqui com esse povo? Eu quero lembrar para vocês uma coisa: vocês estão aí nessa situação, mas olha lá para trás, lembra do que eu fiz? Eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam, expulsei seus inimigos. Olha, o Deus que nós servimos, o Deus que está falando conosco, sabe que Deus é esse? É o Deus que expulsa os nossos inimigos. É por isso que ele é conhecido na palavra do Senhor como Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos e Rei dos reis. É esse o Senhor. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terras agora vivem. O Senhor traz a memória para eles. Vocês lembram do que eu fiz? Vocês lembram do que qual foi o pacto que nós fizemos? Qual foi o pacto que nós fizemos? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não adorem os deuses deles. O que Deus está trazendo à memória do seu povo aqui? O primeiro mandamento da lei de Deus. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, diz assim: então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: eu sou o Senhor. Olha, não é a mesma palavra que nós vemos lá? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, e na terra ou no mar. Não se curvem diante deles, nem os adorem. Não se curvem diante deles, e nem os adorem. Era isso que o Senhor falou com eles. Eu sou o Senhor. E aí o Senhor traz a memória:
mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos. E era exatamente por isso que o povo estava naquela situação. E eu pergunto aos irmãos, quantos hoje estão envolvidos no mundo da idolatria? Quantos se curvando diante de imagens de deuses, de ídolos, cultuando, e o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. Mas o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, que esse Deus, quando há sinceridade no coração e alguém clama, Ele ouve. E nós louvamos ao Senhor porque nós sabemos o que é isso. O que é clamar a Deus e Ele nos ouvir, quando há sinceridade no nosso coração. Ele nos ouve. E de repente o Senhor escolheu Gideão, porque o Senhor queria agora livrar o seu povo, renovar o concerto, renovar a aliança do seu povo. E o Senhor escolhe então Gideão. Escolheu um no meio da família. Às vezes Deus faz assim, sabia? Às vezes Deus escolhe um no meio da família. É aquele que o Senhor se revela a ele como Deus vivo, como Deus soberano, como Deus todo-poderoso, como Deus que quer abençoar a família. E o Senhor escolhe nem sempre aqueles que, aos olhos dos homens, deveriam ser escolhidos. Deus surpreende muitas das vezes as nossas vidas. Deus surpreendeu Gideão, quando ele é escolhido, e o Senhor fala com ele, que o Senhor era com ele, e chama ele de varão, de guerreiro corajoso. Ele se surpreende com a escolha, e ele diz assim: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu sou o menos importante da minha casa. Deus soube o coração. Não foi assim com Davi também? Quando Deus escolhe Davi, Deus vê o coração, né? Deus não vê a aparência. E Deus nos surpreende, sabe por quê? Muitas das vezes não é assim que nós nos sentimos. Senhor, por que eu? Por que não outro? Eu sou o menor. Eu sou menos importante. Eu sou mais pobre. Como que eu vou fazer? Mas se o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor vai nos usar. E nós precisamos acreditar nisso. E o Senhor disse para Gideão: vá com a tua força que você tem. Por quê? Porque sou eu quem estou te enviando. E aí nós lembramos uma coisa, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas no mundo, que estão às vezes perdidas numa religiosidade que não leva à vida eterna, aprisionado num culto idólatra muitas das vezes.
E nós precisamos levar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor está na nossa boca. E a palavra do Senhor diz assim: como que eles podem crer se não ouvirem o Evangelho? E como eles vão ouvir o Evangelho se não houver quem pregue para eles o Evangelho? E como vão pregar o Evangelho se não forem enviados? Sabe, o Senhor está dizendo para nós que nós fomos escolhidos e estamos sendo enviados nas nossas limitações, nas nossas limitações. Somos nós que o Senhor quer usar, vasos simples. Poderia ter sido outro, mas o Senhor quis nos escolher e nos usar, e o Senhor nos envia para que nós possamos apresentar o Evangelho para aqueles que são da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio, para que ao conhecer o Evangelho eles possam experimentar o caminho da vitória. Certamente, diz a palavra do Senhor, estarei com você. Não tenha medo de falar, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de pregar. O Senhor está dizendo assim: certamente estarei com você. Não vai faltar palavra, não vai faltar sabedoria para você falar desse Jesus que nós servimos e que nos libertou, esse Deus vivo. Não temos outra preocupação a anunciar outro nome, a não ser Ele, só Ele. E Gideão então agora está sendo preparado para a grande batalha. Não é isso que nós cantamos? Os guerreiros se preparam para a grande batalha. Gideão agora vai ser preparado, ele está sendo preparado para a grande batalha, e ele agora oferece um sacrifício ao Senhor. Depois, irmãos, podem continuar lendo em casa, nós vamos perceber que ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, porque aquele anjo que apareceu ali era o anjo do Senhor, é o próprio Senhor ali. E o anjo, quando ele coloca o sacrifício na pedra, o anjo toca com o cajado, desce fogo sobre aquele sacrifício, significando que Deus havia aceitado o culto dele ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus manifesta a sua presença entre nós, dizendo assim: eu aceitei o sacrifício de vocês, eu aceitei o culto de vocês, eu aceitei a adoração de vocês. Sabe por quê? Porque houve sinceridade. Sabe por quê? Porque o sacrifício do meu filho faz parte desse culto, é o centro desse culto. Por isso eu aceitei. E aí o Senhor vai enviar Gideão. E o Senhor orienta então Gideão para que Gideão derrubasse o altar que o pai dele tinha feito, um altar a Baal. Então o pai dele, olha que situação, o israelita, o pai de Gideão, saiu do Egito debaixo de mão forte, recebeu orientação para não adorar outro Deus, construiu um altar no monte, um altar a Baal. E o Senhor então ordena para que Gideão destruísse aquele altar de Baal e construísse um novo altar naquele local. Construísse um novo altar naquele local. E o Senhor
ordenou para que ele construísse aquele altar com muito cuidado, que colocasse, ordenasse as pedras, porque o altar era de pedras, mas que colocasse as pedras com muito cuidado. Sabe o que isso ensina para nós? Cultuar a Deus não é de qualquer jeito. Cultuar a Deus exige reverência. Cultuar a Deus exige temor. Não é de qualquer jeito. E o Senhor então orientou Gideão. E o Senhor se revelou, e Gideão construiu um altar ao Senhor no local onde o Senhor havia apresentado para ele. E aquele altar Gideão chamou assim de Yahvé Shalom, que quer dizer: o Senhor é paz. Primeiro altar que Gideão construiu foi quando ele teve ali naquele momento a experiência com o anjo do Senhor. Aquele primeiro altar foi o altar que Gideão construiu no relacionamento dele com Deus ali naquele momento. E o Senhor falou assim, e chamou aquele altar, Gideão chamou de Yahvé Shalom, o Senhor é paz. E o segundo altar construído agora por ordem de Deus, no lugar do altar de Baal, era um altar para representar a adoração do seu povo, da sua casa, da sua família. E ele precisava derrubar o altar velho que o seu pai havia construído. Às vezes, na família nós construímos um altar que nós recebemos dos pais. O altar que nós recebemos dos antepassados. Um culto completamente fora da vontade de Deus. E às vezes nós precisamos destruir esse altar. Em que sentido? No sentido espiritual. Como é que nós destruímos um altar antigo? Como é que nós destruímos a idolatria? Pregando o Evangelho. Porque o poder do Evangelho destrói a idolatria, destrói os ídolos, exalta o único soberano Senhor, a quem nós devemos cultuar. Qual é o altar que os nossos pais construíram para nós? Qual é o altar que nós estamos hoje cultuando ao Senhor? Muitos de nós muitos de nós experimentamos esse momento na nossa vida. Sabia? Estávamos cultuando de uma forma que não agradava a Deus. E tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, descobrimos a palavra do Senhor, Deus se revelou a nós, e nós destruímos o altar velho para construir um novo altar, que agora, de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, um culto que agrade ao Senhor. Muitos, meus irmãos, veja bem, estão num caminho de volta à ruína, porque foi exatamente isso que o povo de Israel viveu. Eles tinham sido libertos do Egito. Aí eles fizeram o caminho de volta à ruína, desobedecendo a Deus, voltaram para a idolatria. O mal veio sobre eles de novo. Voltaram à vida de escravidão. A vida de escravidão de novo. Muitos estão. Às vezes nós ficamos surpresos. Por que as pessoas saem da igreja? Tem gente saindo da igreja e indo para não sei aonde, e indo para não sei aonde. E às vezes para lugares que não cultuam ao Deus verdadeiro, para lugares que o culto não é o culto que agrada a Deus, a chamada apostasia. E às vezes nós ficamos surpresos de certa forma com a apostasia, mas a apostasia sempre existiu. Pessoas que sempre experimentaram e viveram uma bênção de Deus, em algum momento colocaram em prática a sua liberdade de escolha e escolheram
deixar a casa do Senhor e voltar para o caminho de derrota. Mas agora não, agora eles estão fazendo um caminho da ruína para a vitória. E Deus chama Gideão para ser o juiz, aquele que vai ser usado por Deus. Mais na frente nós vamos ver depois que Gideão ele ajunta com ele alguns soldados, né, para enfrentar a batalha, porque Gideão foi o juiz, foi aquele que Deus colocou ali na frente. Mas os soldados, Deus sempre tem os seus soldados, os seus valentes, os seus guerreiros. Deus sempre tem os seus guerreiros que se preparam para a grande luta. E a luta que nós preparamos é a luta espiritual, não é a luta da carne, é a luta espiritual. O caminho da ruína para a vitória requer submissão total ao Senhor, ou seja, entrega total da nossa vida para Deus, entender que Ele é o Senhor da nossa vida e mais ninguém. Só assim nós conseguimos vencer e romper com o passado idólatra. A única maneira de romper com o passado idólatra é reconhecendo o Senhor, o senhorio de Cristo, o único Senhor da nossa vida, e não outro. E assim nós experimentamos a verdadeira paz. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nas nossas escolhas, que nós possamos estar sempre com o nosso coração voltado para obedecer a Deus, em todos os momentos fazer aquilo que agrada a Deus, para que possamos ter uma vida marcada pela presença de Deus e pela vitória que o Senhor tem para o seu povo. E a pergunta a ser feita é: em que caminho você se encontra? Que tipo de ídolo está no teu coração? Porque às vezes nós levantamos um ídolo no nosso coração. E quando nós levantamos um ídolo no nosso coração, aí nós começamos a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí vem o prejuízo na vida espiritual. Para quem você se volta em oração diante dos perigos? Quando você está em perigo, para quem você se volta em oração? Você quer saber se você tem um ídolo no seu coração? Preste atenção. Quando você se vê em perigo, para quem você se volta em oração? A quem você pede socorro? Não é? Meus irmãos, uma coisa por trás dos ídolos que atrai o coração das pessoas, o coração dos homens. Há uma força por trás dos ídolos que ela seduz as pessoas. É a palavra de Deus que diz isso. E quando as pessoas percebem, o seu coração já está aprisionado naquele ídolo. E só o poder de Deus para libertar. Tamanho é aquela atração, aquela força e aquela escravidão que às vezes as pessoas se envolvem. Só o poder de Deus. Meus irmãos, muitas vezes o homem está com o coração dividido na hora de pedir socorro, dividido na hora de prestar culto e adoração,
Sabe como é que quando acontece isso? É quando o Senhor da vida da pessoa não é mais o Senhor Jesus. Tem outro Senhor dividindo na glória. Tem outro Senhor dividindo espaço. E Jesus disse assim: olha, não podeis servir a dois senhores. Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Não há como servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro, Deus da riqueza, a idolatria que envolve muitas vezes o dinheiro. Idolatria são muitas coisas. E o homem muitas vezes se envolve e se encontra com o coração dividido entre dois senhores. Alguns têm até mais de dois. Lembra de Elias desafiando os profetas de Baal? Qual foi o grande desafio de Elias para com aquele povo? Hoje é dia de vocês tomarem uma posição diante de Deus. Para de ficar andando em dois caminhos. Para de cochear, de manquejar entre dois caminhos. Tem muitas pessoas assim, que não definiram a vida para Cristo. Anda manquejando entre dois caminhos. Ainda não descobriu que o verdadeiro tesouro da nossa vida é Jesus. Mas Elias fez um grande desafio. Se o Senhor é Deus, sirva. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas hoje nós vamos ver quem é Deus de fato. E Elias fez o quê? O grande desafio que todos nós sabemos. Ao Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal levantaram seus altares a Baal, clamavam a Baal, gritavam, se cortavam, e Baal não respondia nada. E o Elias, quando foi, preparou o altar com todo cuidado, reparou o altar direitinho. Quando Elias orou, o fogo desceu sobre aquele altar, a glória de Deus desceu sobre aquele altar. Ah, meus irmãos, o nosso coração tem que ser esse altar onde Deus se faz presente, onde o fogo do Espírito possa arder em nós e demonstrar a presença real de Deus na nossa vida quando nós adoramos a Ele genuinamente. Esse é o Deus que nós estamos proclamando, o Deus que nos chamou para nós levarmos essa mensagem para aqueles que estão apanhando do inimigo por não ter um conhecimento ou não experimentar a bênção de servir um Deus vivo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que a nossa vida possa ser marcada pelas vitórias que o Senhor tem para nós, e que nós possamos aqui, como verdadeiros servos de Deus, guerreiros de Deus, corajosos, não medrosos, mas cheios da unção de Deus. Chega na sua casa com ousadia, chega na sua casa com autoridade e ora. Se tem algum problema lá, usa a autoridade que Deus te deu, levanta a mão na sua casa mesmo, ordena para que o mal se retira, porque Deus nos deu autoridade. A autoridade está no nome do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos enviou, Ele nos capacitou e Ele nos deu autoridade para nós chegarmos no meio dos nossos familiares e proclamarmos a vitória, e nós seremos vencedores em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor, Senhor. 720.